e nós temos desfrutado das promessas do Salmo 23. Salmo 23, versículo 4, a gente vai ler. Diz assim a palavra do nosso Senhor: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preste atenção na poderosa palavra de Deus. Nós queremos falar aqui hoje sobre a segurança plena que temos em nosso pastor. Em cada dia desta campanha nós estamos entendendo algum aspecto da ação deste pastor sobre a nossa vida. Sabemos que temos um pastor. Esta metáfora ou esta comparação é feita várias vezes no Antigo Testamento. Deus várias vezes identifica a Israel como pastor do seu povo. No Novo Testamento não é diferente. Jesus também se identifica como pastor das ovelhas. E como tema da nossa campanha, Salmo 23, que logo nos lembra do versículo 1 desse salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se nada me faltará, nós podemos entender também, baseado no versículo 4, onde nós fizemos a leitura nesta noite, que também não faltará segurança. Podemos confiar totalmente, de forma total, absoluta, plena, que este Deus, que este pastor, que este Senhor da nossa vida, Ele vai cuidar de nós. Eu sei que sempre houve perigos, desde o tempo que foi escrito este texto, e em todos os tempos da história da humanidade, sempre houve perigos, sempre houve riscos. Mas eu diria que no avanço dos tempos, e principalmente no período que nós estamos vivendo, levando em consideração alguns casos específicos, nós temos sim muito receio, temos sim muito medo das coisas que têm acontecido e daquilo que pode acontecer. Onde podemos encontrar segurança? Onde podemos encontrar tranquilidade? Onde podemos encontrar paz? A palavra de Deus vem hoje para nós trazendo estas respostas. No Senhor, no nosso pastor, nós temos a total segurança. E nada nos faltará. Principalmente a segurança, que talvez seja o que a maioria de nós precisamos aqui hoje. Segurança para a nossa vida, segurança para a nossa família. Preste atenção, o segredo fundamental para a gente viver esta segurança de Deus na nossa vida, preste atenção, é muito importante o que eu vou dizer agora. O ponto fundamental para a gente viver esta segurança de Deus na nossa vida é a gente não cair no mesmo erro de Adão e Eva. Por esses dias eu tenho remetido muito a exemplos de Adão e Eva, até porque nós estamos numa série de estudos na segunda-feira, falando justamente sobre o princípio. Então sempre quando a gente está pregando, eu lembro logo da criação, lembro logo de Adão e Eva. Então presta atenção, qual foi o erro de Eva? Qual foi o erro de Adão? Eles tinham ouvido o que Deus tinha falado. É isso que a Bíblia nos fala. Deus falou para eles: comerás de todo fruto que há nesse jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram a palavra de Deus, e de repente eles estão diante de uma árvore, e agora eles estão sendo conduzidos por aquilo que eles veem, porque o texto nos diz que apesar da proposta da serpente, a decisão da Eva, que foi quem tomou a iniciativa, ela sim, por conta própria, ela tomou daquele fruto e comeu. Ela olhou, diz a palavra de Deus, olhando ela e vendo que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu. Então, onde está o erro de Eva? Ela deixou de ouvir para ver. Preste atenção, a nossa fé vem pelo ouvir. Nós não podemos, se queremos ser vitoriosos, preste atenção,
Se nós queremos ser vitoriosos, nós não podemos ser conduzidos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós ouvimos, e ouvimos de Deus. Havia uma palavra firme e segura para o homem e para a mulher no jardim. Eles erraram quando eles foram levados por aquilo que os seus olhos viam. Repito, a nossa fé vem pelo ouvir, diz Romanos capítulo 10, versículo 17. E vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Não deixe a sua vida ser levada por aquilo que você vê ou por aquilo que você sente, porque tanto nossos olhos como também o nosso coração pode ser enganado ou pode ser de natureza enganosa. Preste atenção, o salmista está dizendo de um momento que ele pode viver na sua vida. Ele está dizendo de um momento que ele pode vivenciar em sua história, ou que talvez até ele estivesse passando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Agora preste atenção, quem é que não vai temer se ele parar para olhar e focar que ele está num vale de sombra de morte? Se ele ficar olhando e analisando o vale, ele vai ficar morrendo de medo. Mas preste atenção, ele está focado naquilo que ele ouviu. Ele ouviu uma palavra e ele sabe que Deus está com ele, por aquilo que ele conhece, por aquilo que ele recebeu, pela instrução que ele recebeu. E nós vamos identificar de onde vem esta instrução. Ele vai dizer: eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto. Ele vê a morte, é um vale da sombra da morte, a morte está perto, ele identifica a morte. E quem é que não tem medo ao ver a morte? Mas presta atenção, ele pode continuar tranquilo e pode não sentir medo, porque o que está o conduzindo é uma palavra de fé, é uma palavra de confiança, é uma palavra de certeza. Ele não está conduzido por aquilo que ele vê, por aquilo que os seus olhos contemplam. Ele vê a morte, mas acima daquilo que ele está vendo existe a fé, daquilo que ele ouviu de Deus. Se a gente parar para focar a nossa atenção naquilo que a gente vê, nós vamos ficar desesperados. Se você focar no seu problema, você vai ficar desesperado. Se você focar nas situações adversas que você está vivendo, você vai entrar em desespero. Então onde é que está esse segredo? Para a gente passar até pelo vale de morte, onde a morte está perto, e não ter medo. Tu, Senhor, diz ele, tu é quem me guias e proteges constantemente. A tua vara e o teu cajado me consola. Ele está dizendo em outras palavras: tu me proteges e me diriges. Ou seja, eu conheço o Senhor, eu ouvi a tua palavra, então eu identifico que a tua palavra está sobre mim. Isto gera certeza, isto gera confiança, isso gera paz, isso gera tranquilidade, mesmo em meio ao caos. Como a gente consegue passar momentos difíceis em paz? Lembrando da palavra de Deus. Quando você lembra aquilo que Deus disse para você, você tem paz mesmo no meio da tempestade. Quando você lembra da palavra de Deus sobre a sua vida, você tem paz mesmo perto da morte. Quando você lembra da palavra de Deus sobre a sua vida, você não desiste facilmente, mesmo quando você se sente ameaçado, mesmo quando a sua vida está correndo perigo, você não titubia na sua fé, porque você tem certeza naquele que lhe falou, você tem certeza naquele que o chamou. Não somos conduzidos por vista, mas somos conduzidos pela fé. O justo viverá pela fé. Ele está falando de um vale de sombra de morte. Na gramática hebraica, falar de vale de sombra de morte é dizer a respeito de um ambiente perigosamente ameaçador. Havia ameaças sobre ele, havia ameaças sobre a sua vida, haviam situações de grande risco, e a Bíblia vai nos dar detalhes do que é este lugar para eles. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, então vamos entender o que era para eles este vale de sombra de morte. Jó vai falar para a gente, lá no capítulo 10, versículo 21 e 22. Jó vai dizer o que é este vale de sombra de morte. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte, terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Esse lugar ao qual o salmista se refere é um lugar tão terrível na concepção hebraica, que para eles ali até a luz é escura.
Até a luz que era para brilhar não brilha. Preste atenção. A gente pode passar por este lugar e mesmo assim ter confiança. A gente pode passar por situações onde teoricamente não haveria uma esperança. A gente pode passar por momentos onde ao olhar humano não haveriam saídas. A gente pode passar dias da nossa vida que a gente gostaria de não passar. A gente pode ter dias da nossa vida em que a gente pensa, eu gostaria que esse dia não existisse. É um dia de vale de sombra de morte, onde a nossa existência passa a ter pouca importância, onde a vida passa a ser de tão pouco valor até mesmo para nós, e nós nos sentimos talvez não muito diferentes do que aqueles que já partiram desta vida. Talvez há pessoas que eu falo com você aqui nesta noite e o teu coração preserva um sentimento de que pela vida que você vive já não faz sentido mais viver. Talvez eu falo com pessoas que é tanto sofrimento em cima de sofrimento, é tanta dor em cima de dor, é tanta, como diz, tanta topada, né? Tanta queda, tanta coisa errada. Quando você pensa que vai dar e que não dá, quando você pensa agora eu me levanto, aí que você cai de novo. Quando você pensa agora eu consegui alguém para me ajudar, aí que essa pessoa passa a perna em você de novo. Talvez você está pensando, qual é o sentido de eu viver? Qual é o sentido de eu existir? Talvez este é o vale de sombra de morte para você. É uma escuridão, são densas trevas, onde você não consegue enxergar a luz. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, que haverá uma luz sobre a sua vida. Haverá uma luz neste túnel tão escuro. Haverá esperança para a sua vida, porque a partir de hoje você vai entender que a sua vida não será mais conduzida por aquilo que você vê ou por aquilo que você sente. A partir de hoje você vai ser conduzido pela palavra de Deus, e a palavra de Deus hoje vem aos nossos corações, trazendo fé, trazendo confiança, trazendo refrigério. Quando falamos a palavra morte, por si só já é uma coisa que traz medo para muita gente, né? Não, pastor, nem fala essa palavra morte. A morte projeta uma sombra aterradora sobre a nossa vida. Porque quando falamos de morte, literal ou no sentido figurado, nós falamos de algo que nos assusta. Por quê? Estamos completamente indefesos quando ela chega. Ainda que seja no sentido literal ou figurado. Quando falamos de morte, falamos daquilo que nós sabemos que não há o que ser feito. Podemos lutar com muitos outros inimigos, dor, sofrimento, enfermidade, danos, mas mesmo que a gente acredite ou que a gente espere com muito ânimo, nós sabemos que dentro do aspecto humano, do conceito humano, não há nada para se fazer diante da morte. No entanto, que existe um provérbio popular que diz: enquanto há vida há esperança. Porque na concepção humana não há o que ser feito diante da morte. Na concepção humana a morte é o fim. Mas presta atenção que o salmista está dizendo: ainda que eu esteja bem pertinho da morte, ainda que eu esteja vendo a morte. Calma aí, ao olhar comum, a visão comum já disse, não há o que se fazer diante da morte, ou até diante da ameaça da morte. Mas ele está dizendo: eu consigo confiar em Deus e ter paz, ter tranquilidade, ter calma, mesmo diante do perigo, mesmo diante de uma circunstância que possa me trazer um dano de morte. Só uma pessoa pode aplaudir o nome do Senhor. Só uma pessoa pode caminhar conosco por este vale tão sombrio e nos fazer passar até o outro lado a salvo. O Deus da vida, o nosso pastor, o nosso Senhor, é o único que pode estar conosco nesses momentos difíceis da nossa vida. A vida é incerta, devemos seguir a quem nos oferece eterna alegria. Aqui nessa vida tudo é passageiro, e a gente não tem certeza de nada nessa vida. A gente não tem certeza nem mesmo no amanhã, se a gente vai estar vivo ou não vai estar vivo.
Mas se a gente confiar em Deus, se a gente esperar em Deus, se a gente acreditar que este pastor está cuidando de nós, está guiando a nossa vida, eu tenho certeza que nós teremos dias de alegria, mesmo diante do problema, mesmo diante da adversidade, ou mesmo bem pertinho de um perigo de morte, nós ainda estaremos alegres, porque a nossa alegria vem do Senhor, daquilo que nós cremos, daquilo que nós confiamos, não vem por aquilo que nós vemos. Não somos guiados pela vista, somos guiados pela fé. Ele veio para nos trazer esta paz. É isso que nos fala no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 79. Simeão está profetizando que Jesus veio para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os seus pés pelo caminho da paz. Jesus está aqui nesta noite para nos trazer esta direção. Jesus aqui nesta noite está vindo a nós através da sua palavra, para nos trazer esta paz. Ainda que alguém de nós que estamos aqui nos sintamos como em vale de sombra de morte, a palavra dele aqui hoje é a luz que nós precisamos para nos sermos conduzidos e sairmos de dentro de uma escuridão, e para estar sendo guiado por esta palavra que é luz e lâmpada para o nosso caminho. Temos a certeza que Ele está conosco. Temos a certeza que Ele está conosco. Ele está dizendo: porque tu estás comigo em tempos de perigo, dificuldade e mesmo de morte, o crente não teme mal algum. Por quê? Como a gente consegue não temer mal algum? Pastor, mas a situação que a gente está passando é para ter medo. Como um crente consegue não ter medo? Mesmo quando o problema é na casa dele, mesmo quando o problema acontece com ele, ou quando está perto dele, como a gente consegue manter-se confiante? É a certeza do salmista: porque tu estás comigo. Não somos guiados pela vista, somos guiados pela fé. Temos a certeza que Ele está conosco e não nos deixará. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Temos a preciosa palavra de Jesus para nós: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, Ele está confirmando que vai ser assim. Amém, assim seja. Ele está trazendo uma palavra de segurança para mim e para a sua vida. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus promete para mim e para você que Ele não nos deixará. Ele está prometendo para mim e para você: eu estarei com vocês todos os dias. A nossa certeza, a nossa tranquilidade, a nossa paz está na palavra de Jesus. Ele falou que estaria conosco, então podemos dormir em paz, podemos colocar a cabeça no travesseiro e dormir. O nosso Senhor está conosco para todo sempre. Amém. Ele estará conosco. E a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era um pedaço de madeira curta, que servia tanto como uma arma de defesa, como também para a disciplina. A vara do pastor servia tanto para defender de ataques de intrusos ao rebanho, mas também às vezes de uma forma muito cuidadosa e amorosa, servia também de disciplina. Preste atenção: a vara é a palavra de Deus. Esta vara, que simboliza a força, o poder e a autoridade de Deus, ela não se expressa de outra forma senão através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos defende de todo mal. Se estamos debaixo da orientação divina, nós estamos protegidos. Enquanto Adão e Eva estavam debaixo da palavra de Deus, eles tinham a proteção de Deus dentro daquele jardim. Obedecer a palavra de Deus não é simplesmente a gente guardar mandamentos difíceis, guardar mandamentos penosos. Até porque João vai dizer na sua primeira epístola que os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados. Obedecer a palavra de Deus é ter a proteção de Deus. A tua vara me guarda e também me orienta quando eu preciso de disciplina. Às vezes a gente vai meio que se afastando do caminho, não é? Às vezes mesmo a gente conhecendo esta palavra,
mesmo conhecendo a orientação do nosso pastor, às vezes ele precisa pegar a varinha, né? E bem com muito cuidado disciplinar a gente. A sua palavra para mim é uma vara e também é um cajado. O cajado era utilizado para trazer a ovelha para perto do pastor e para guiá-la pelo caminho certo e para removê-la em caso de perigo. Está aqui o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus nos livra de perigos e nos leva sempre para perto de Deus. Quando o pastor via que a sua ovelhinha estava se distanciando dele, ele pegava o cajadinho, que era um instrumento com gancho na ponta, e ele pegava a sua ovelhinha e puxava de volta para perto dele. A palavra de Deus é o que nos aproxima de Deus. Sempre quando a gente, na distração da nossa caminhada, às vezes vamos se afastando, às vezes vamos se distanciando, e o nosso bom pastor, que é Jesus, percebe que nós vamos correr risco porque estamos distante dele. Ele vem com a sua palavra, com muito carinho, com muito amor, nos pega e nos traz para perto dele, porque a alegria do nosso pastor é que estejamos sempre ao seu lado. Esse pastor não quer que a gente fique longe dele, não. Deus nunca se afasta da gente. Preste atenção, Deus nunca se afasta da gente, é a gente que se afasta de Deus. Quando é que Deus deixa a gente? Deus não deixa a gente, não, é a gente. É a ovelhinha, né? Que começa a achar que está muito sabidinha. Ela acha que pode andar sozinha. Aí ela vê um atalho e diz: é por aqui que eu vou. E começa a correr perigo. Mas ainda bem que Ele é o nosso pastor. E nós estamos aqui nesta noite, e Ele está pegando a gente com o seu cajadinho. Cajado não é para bater, não, é para orientar. E Ele está pegando a gente dizendo: meu filho, você estava andando um pouquinho tortinho, estava indo meio para lá, né? Estava esfriando na fé, estava desanimando, estava já quase saindo da minha presença, mas eu te trouxe aqui nesta noite, porque eu quero você bem pertinho de mim. Eu quero você na minha presença, eu quero você na minha casa, eu quero você me servindo, eu quero você adorando o meu nome. Se alguém que pode adorá-lo, então levante sua mão e adore a Deus comigo. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Ele quer você pertinho dele, Ele quer ver você pertinho dele. Ele é o pastor que nos ama e não nos quer distante. Ele nos chama hoje pelo nome, Ele nos chama hoje pelo nome. Meu filho, minha filha, não se ausente da minha presença, não sai da minha casa, não sai de perto de mim. Eu sou teu pastor, eu cuido de você, eu cuido de você. Enquanto estiveres na minha presença, terás o meu cuidado. Enquanto estiveres pertinho de mim, terás a minha proteção. Não sai de perto do pastor. Ouve a voz do pastor. Com certeza, ao utilizar a sua vara e o seu cajado, Deus está mostrando o seu amor para conosco. A Bíblia nos fala que Deus somente castiga e disciplina a quem Ele ama. Eu fico tão feliz quando Deus chama a minha atenção, sabia? De vez em quando Deus pega eu pela orelha assim, ó, que vocês não vê, né? Mas de vez em quando Deus pega a gente também. Diz: meu filho, se humilha mais um pouco aí. Como diz o ditado, o topete começa a crescer. Aí Deus diz: desce de novo. Desce da árvore, Zaqueu, tá ficando muito grande. Eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz quando Deus me disciplina, quando Deus me açoita com a sua vara, se for preciso, quando Ele me pega com o seu cajado, porque eu entendo que Ele tem cuidado de mim e não quer que eu me afaste do propósito dEle, que é perfeito para a minha vida. Vai pela vontade de Deus, deixa Ele te guiar pela palavra, deixa Ele te guiar, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Tem proteção de Deus, tem direção de Deus. Ele nos conduz, Ele nos conduz a descanso e a restauração, mesmo nas lutas da vida e através dos lugares perigosos. Ele nos guiará à restauração, nos guiará ao descanso. Eu e você somos ovelhas de Jesus, pertencemos a Ele, somos alvo especial do seu amor. E atenção, embora todos nós outrora andávamos desgarrados, como ovelhas que não tinha pastor, conforme nos diz Isaías no seu livro
capítulo 3, versículo 6. Todos nós andávamos perdidos, correndo risco, porque ovelha sem pastor é ovelha que corre perigo. A gente estava correndo perigo. Mas primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, vai nos dizer que o Senhor nos redimiu com o seu sangue derramado, e agora nós somos dele. Andávamos perdidos, não tínhamos direção, não tínhamos segurança, não tínhamos paz, mas agora que Cristo nos comprou e nos adquiriu como ovelhas do seu pasto, nós podemos descansar. Ainda no vale da sombra da morte diremos: não terei medo, porque eu sei que tu estás comigo. Somos ovelhas de Jesus e podemos receber as suas promessas, pois aqui hoje estamos ouvindo a sua voz, e nós o seguiremos por onde quer que ele nos guiar. Preste atenção, a promessa de Deus é fiel para mim e para a sua vida. Se ele prometeu que vai estar conosco, ele vai estar. Se ele falou que vai estar do nosso lado, ele vai estar. Se ele disse que não vai deixar, ele não vai deixar. Presta atenção nessa história que eu vou te contar. Conta uma história que na Romênia havia um pai que dizia sempre a seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Todos os dias esse pai falava as mesmas palavras ao seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Certo dia, no horário de aula, houve um grande terremoto naquela cidade, de uma intensidade muito grande, de maneira que toda a estrutura daquela escola foi levada ao chão, foi derribada. Um prédio de alguns andares caiu tudo, desmoronou-se tudo. Automaticamente, quando aquele pai ouviu falar do que acontecera, ele corre até a escola do seu filho e encontra simplesmente destroços no local onde estaria o prédio da escola. Juntamente com outros pais, eles começam numa tentativa frustrada, tentar remover alguma coisa ali para encontrar os seus filhos. De repente chega o auxílio do corpo de bombeiros e outras pessoas que estavam ali para ajudar. Alguns pais foram desistindo quando viram que não tinha mais o que fazer. A esperança de encontrar alguém com vida ali era quase zero. Mas aquele pai não desistia. Alguém dizia para ele: desista. Da maneira como nós estamos vendo aqui, é impossível que alguém tenha vida aqui. Mas ele lembrava da promessa que ele fez para o seu filho. Cada pedra que ele tirava do lugar, ainda que ele não via o seu filho, mas ele lembrava da promessa: eu falei para o meu filho que eu estaria ao seu lado. Eu falei para o meu filho que eu estaria com ele. E de repente, quando todos estavam um a um abandonando, aquele pai sozinho ali, tirando pedra por pedra, pedra por pedra, pedra por pedra, de repente ele escuta uma voz que ele conhecia, gritando em um som alto e muito bem audível: pai! Ele olha em um pequeno vão. Havia ali algumas crianças que ficaram entre dois pilares, que seguraram tudo aquilo que caíram sobre eles. Estava ali o seu filho, juntamente com outros meninos. Quando a equipe de reportagem foi questionar o menino, o filho daquele pai corajoso, e perguntaram para ele: ei, você não ficou com medo não? Várias horas soterrado, várias horas debaixo de destroços, numa escuridão densa. Ele disse: não, eu não tive medo. Eu falei para os meus amigos não temerem. Eu falei para os meus amigos ficarem tranquilos, porque o meu pai tinha falado para mim que estaria sempre ao meu lado. E eu falei para eles: o meu pai nunca falha em uma promessa. Então eu disse: pode esperar que o meu pai vai me encontrar aqui. Precisamos confiar no nosso pai. Precisamos confiar no nosso pai. Ele não falha em uma promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se aquele pai foi capaz de cumprir a promessa ao seu filho,
quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele está com você aqui hoje. Fique em pé em nome de Jesus. Eu estou contigo todos os dias. Pastor, mas eu sei que Deus está comigo quando eu estou feliz. Não, mas hoje eu quero dizer para você que Ele está com você quando você está triste também. Pastor, eu sei que Deus está comigo quando eu tenho bastante dinheiro. Não, vou dizer para você que até quando você não tem um centavo e está devendo bastante, Helena está contigo. Pastor, eu acredito que Deus está comigo quando eu tenho bastante saúde. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que Ele está contigo até quando você está doente. Pastor, eu creio que Deus está comigo quando eu sinto uma paz na minha alma. Eu estou aqui hoje para te dizer que Ele está contigo até quando você se sente atribulado, atribulada por causa dos problemas da sua vida. Eu quero dizer para você que Ele prometeu que estaria ao seu lado e Ele estará comigo e com você. Aconteça o que acontecer, Ele não falhará a sua promessa. Mas eu te peço uma coisa: não sai da presença do pastor. Não sai da presença do pastor. Ele cuidará de nós. Ele está falando comigo e com você. Não tenha medo dos problemas. Não tenha medo das adversidades. Não tenha medo das ameaças. O inimigo está tentando causar danos, mas ele está dizendo: eu estou com você. Você está vendo a morte se aproximando de você, mas Deus está dizendo: eu estou com você. Você está pensando: pastor, pelo que eu estou vendo, vai dar tudo errado, mas Ele está dizendo: eu estou com você. Será que alguém pode crer aqui nesta noite, levantar as suas mãos juntamente comigo? Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Deus traz consolo hoje para a sua vida.